Eu não poderia, no dia de hoje, deixar de ocupar essa tribuna para manifestar a minha indignação a toda perseguição política que o meu pai, Garotinho, e a minha família vêm sofrendo nos últimos tempos. É comum que toda vez que se aproxima o processo eleitoral, essas perseguições políticas se iniciem. Mas talvez a gente nunca tenha vivido de perto uma perseguição política tão forte como a gente tem vivido nos últimos tempos. Ora, quando o Garotinho saiu do PMDB e decidiu ingressar em outro partido político para construir um projeto de candidatura onde ele pudesse defender um Estado do Rio com desenvolvimento e justiça social, ele foi convidado a ingressar no Partido da República, o PR, partido aliado do presidente Lula. E quando o governador Sérgio Cabral tomou conhecimento disso, a primeira coisa que ele fez foi tentar impedir que o Garotinho ingressasse no partido. Ligou para Brasília, procurou vários interlocutores, choramingou, mas não conseguiu o que ele queria. E o Garotinho ingressou no Partido da República. Quando o Garotinho disse que ia construir um partido forte e fazer do PR um partido forte no Estado do Rio, as lideranças políticas que hoje têm mandato no nosso Estado e que estão ao lado do governador, riram de nós. E diziam que nós não conseguiríamos montar esse partido em tão pouco tempo, sem estrutura, sem máquina, sem nada. E o Partido da República, em pouco tempo, conseguiu montar uma grande chapa de pré-candidatos a deputado federal, uma das melhores chapas de pré-candidatos a deputado estadual, tem o seu próprio candidato ao Senado e conseguiu construir do Partido da República a principal força de oposição ao atual governador no Estado do Rio, tendo como pré-candidato ao governo do Estado o ex-governador Antony Garotinho, segundo colocado em todas as pesquisas. Aí veio a terceira tentativa do governador, fazer com que a Dilma, candidata apoiada pelo Lula, tivesse um único palanque no Estado e que não apoiasse o Garotinho, amigo dela desde a época do PDT, onde eles militaram juntos. Mais uma tentativa fracassada do governador Sérgio Cabral, porque a Dilma declarou que não teria palanque único e que, se o Garotinho quisesse, os dois poderiam apoiá-la e teriam o apoio dela no Estado do Rio. Mas a perseguição política não parou por aí. O governador Sérgio Cabral conseguiu tirar do ar o programa que o Garotinho apresenta há 10 anos na Rádio Melodia, o programa chamado Palavra de Paz. Ele apresentava esse programa diariamente, tinha um contrato com a rádio, e um belo dia, há pouco tempo atrás, ele chegou e o operador disse: eu não tenho autorização para colocar o seu programa no ar. Tamanha força política do governador Sérgio Cabral influenciando nos meios de comunicação e na emissora onde ele era locutor por 10 anos. Tirou o programa dele do ar. E, estranhamente, políticos que nunca foram comunicadores da emissora passaram a fazer participações. Alguém pode me explicar por que o Pisciani fez participações na Rádio Melodia, apresenta um programa de rádio, nunca teve nenhuma história com a emissora, nunca foi nenhum comunicador da emissora, e agora, próximo da eleição, ele passa a fazer um programa de rádio? De uma hora para outra? E, simultaneamente, o Garotinho sai do ar? Não contente com isso, o governador Sérgio Cabral já percebeu que o Garotinho, na disputa, garante o segundo turno nas eleições. O governador Sérgio Cabral já conseguiu quase todos os partidos políticos do Estado para serem seus aliados, oferecendo cargos no governo, oferecendo cargos na prefeitura, chantageando partidos políticos, chantageando lideranças políticas. E agora, há uma semana do prazo que iniciam as convenções partidárias,
Simplesmente há uma intervenção política no processo eleitoral para tirar o garotinho da jogada. Realmente, o garotinho, há 8 anos sem mandato, deve estar incomodando muito a vida do Sérgio Cabral, porque se ele não tivesse preocupado com as eleições, ele não precisaria promover tamanha perseguição política. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. Infelizmente, Sérgio Cabral tem mostrado a verdadeira face de um político autoritário, de um político que governa pelo medo, de um político que até os seus aliados políticos estão ao lado dele, mas pelo medo do que o governador pode fazer contra eles, do que pelo bem que eles acham que o governador faz à população. Todo mundo teme o que Cabral pode fazer, que ele é um político sem limites, e ele demonstrou isso agora, nesse julgamento do TRE, decidindo de uma hora para outra caçar a prefeita Rosinha e tornar o garotinho inelegível por 3 anos. Eu faço um desafio aqui. Façam qualquer pesquisa eleitoral no estado do Rio de Janeiro. A prefeita Rosinha é a prefeita mais bem avaliada do estado. A prefeita Rosinha está fazendo um grande governo em Campos e tem o reconhecimento da população por isso. De uma hora para outra, o TRE pega um processo de 2008, um processo onde nós fomos vitoriosos em primeira instância, porque lá a justiça reconheceu que não havia legitimidade para abrir o processo que foi aberto, porque a pessoa que abriu nem candidato era, o Arnaldo, ele não tinha nem registro. Tanto que no primeiro turno das eleições, quando abriram as urnas, os votos dele sequer foram computados, porque ele não tinha registro de candidatura, a candidatura estava impugnada. Nós fomos vitoriosos em primeira instância. De uma hora para outra, o TRE resolve julgar um processo de 2008, numa sessão convocada às pressas, onde o relator, que é quem estudou o caso, ficou ao nosso lado, votou a nosso favor, o julgamento empatado 3-3, aí vem o presidente e faz um voto de Minerva, princípio do direito, na dúvida, pró-réu, ainda mais quando o relator vota favorável no caso. E aí decidem caçar a Rosinha e tornar o garotinho inelegível por 3 anos. Agora vejam vocês o mais absurdo de tudo. O garotinho foi caçado porque ele era comunicador e tinha um programa de rádio, numa rádio em Campos. E nessa vez, uma das vezes, ele fez uma entrevista à então candidata prefeita Rosinha no programa de rádio dele. O garotinho sempre foi radialista antes de ser político. Agora, às vezes o jornal usa indevidamente o termo abuso de poder econômico. Que abuso foi esse? A Rosinha não tinha mandato nenhum, o garotinho não tinha mandato nenhum, e você punir um político com a pena máxima para um político, que é impedir a sua candidatura, porque ele no programa de rádio entrevistou a candidata a prefeita, exercendo o papel dele de comunicador, isso é um absurdo. Para um político, a pena máxima que ele pode ter é ter cassado os seus direitos políticos. Como pode uma intervenção como essa no processo eleitoral? Isso é uma ameaça à democracia. Isso que está acontecendo precisa ser combatido. O Estado intervindo com a força do Estado, com a força da máquina, com a força política, com a força econômica, num processo eleitoral.